mas eu preciso ter uma responsabilidade sobre aquilo que eu vou publicar, né? Então, por isso que eu sempre vou defender a importância da gente ter uma formação, uma capacitação específica para a área. Você, como pesquisador, você está me analisando, hein? Eu sou muito observadora. Você está me observando. Vou querer ver minha nota depois. Eu sei que você está lá, eu tô aqui. O rádio aproxima, ele gera uma intimidade, né? O ouvinte sabe se a pessoa não tá bem ou se a energia tá baixa. O rádio, ele tem um poder. Muito bem, chegamos para mais um Café com Manteiga desta quinta-feira e hoje nós temos um episódio bacana. Nós vamos falar de jornalismo, vamos falar de comunicação de uma maneira bem simples, uma maneira bem leve. Para isso nós estamos recebendo aqui a professora doutora Cíntia Maria Gomes Murta. Ela é coordenadora do curso de jornalismo da PUC aqui em Poços de Caldas e veio aqui para bater um papo, falar bastante de comunicação. Tudo bem? Tudo jóia, Marquinhos. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. Agradeço ao Lucas, a você pela oportunidade. Espero que a gente consiga conversar de forma leve, como você disse, sobre um tema que eu adoro, que é a comunicação, jornalismo. Então, muito obrigada. Obrigado nós aqui por você ter vindo aqui para a gente bater esse papo, esclarecer um monte de coisa, porque como eu disse para você ainda há pouco que a gente vai conversando, vai aprendendo, né? Então é uma forma da gente esclarecer bastante as coisas que de repente fica no caminho e a gente acaba não conseguindo nunca resolver. E com uma boa conversa e leve a gente consegue, né? Você é de Mariana. Isso mesmo, eu nasci em Mariana, que é uma cidade histórica que fica próxima a Belo Horizonte, mais ou menos 700 quilômetros aqui de Poços de Caldas. E nascer lá foi bom porque muitas das minhas raízes, né, explicam um pouco de como que eu cheguei até aqui. Então, Mariana é o meu, eu falo assim, é o meu lugar de origem e que me formou como pessoa, né? Muito bom. É marianense. Tá, minha família. Quem nasce em Mariana é marianense ou gaveteiro. Por que gaveteiro? Porque tem uma história que é o seguinte, dizem que quem nasce em Mariana é muito mão fechada, assim, mão de vaca, sovina, assim. E aí, quando as pessoas recebem visita na hora do almoço, ao invés de receber e servir, né, guarda a comida dentro de uma gaveta da mesa e aí quando a pessoa vai embora volta para comer isso para não servir, mas isso é folclore, né? Eu sou considerado, eu sou um cara considerado muito pão duro, mas nunca guardei a comida não. Então, não é gaveteiro. Mas é um gaveteiro. É uma característica da cidade, mas mais para brincar, é marianense quem nasce em Mariana. Muito bem. Eu tinha, aliás, Ouro Preto, Mariana, esses lugares eu não conheço. E tinha vontade de conhecer, sabe? Mas 700 quilômetros, você falou? É muito chão, né? Mas assim, é uma delícia. E é Minas Gerais, mas é outra Minas. Outra Minas, norte de Minas, né? Não, na verdade, fica numa região mais central. Assim, é próximo a Belo Horizonte. A gente daqui vai até BH e depois desce um pouco. Mas assim, a arquitetura muito bacana, culturalmente é um lugar que eu acho que vale muito a pena conhecer, não só pela arquitetura, mas pela questão das igrejas, a questão dos espaços antigos. Mariana é a cidade mais antiga de Minas, né? E aí diz muito sobre culinária, sobre a forma como as pessoas lidam, né? Se relacionam, assim. Então, eu amo Poços de Caldas, né? Mas eu percebo, assim, que a gente tem muitas minas dentro de Minas Gerais, né? Então, fica o convite para você conhecer, é um passeio bem legal. Quem sabe? E hoje você é uma cidadã poços-caldense. Sou apaixonada por Poços de Caldas. Eu vim para cá no final de 2011, com planos de ficar 3 meses. E me apaixonei pela cidade, fui ficando. Então, estou aqui já faz 13 anos. E me sinto uma Poços Caldense. Já é uma cidadã, com certeza, né? Você saiu de Mariana, foi fazer... Porque, vamos dizer, o teu sonho, vamos dizer, a aptidão sua, né, sempre foi o jornalismo, a comunicação, né? E você acabou partindo para o jornalismo. Como é que foi esse caminho aí? Bom, eu venho de uma família de mais 3 irmãos. E os meus pais sempre, assim, foram muito incentivadores de estudo.
Assim, era a única obrigação de casa, era que a gente fosse muito, levasse os estudos muito a sério. Então, acho que essa motivação, né, dentro de casa foi importante, porque, assim, cada filho seguiu uma área, engenheira, advogada, administradora, e eu fui para comunicação, mas assim, sempre com esse perfil de querer estudar muito. Então, eu tive a oportunidade de sair de casa muito cedo para estudar. Eu fui morar em Viçosa, que é uma cidade universitária, lá tem a UFV, e lá tem um colégio de ensino médio, colégio de aplicação, que é muito renomado, e aí eu consegui fazer o ensino médio lá e me encantei pela universidade. Né? Eu Esse colégio sabia. ficava dentro da universidade? Dentro da universidade, é um colégio de aplicação. Então, assim, se a gente for ver o ranqueamento das escolas públicas que melhor tiram notas no Enem, que tem os experimentos, que tem as maiores medalhas, né? O Colune, que é o nome desse colégio, ele sempre desponta como uma das melhores do Brasil. Só, hein? E aí, lá em Viçosa, por ser dentro da universidade, eu tive uma vivência muito próxima a esse universo, né? De estudo, de pesquisa, de conseguir pensar graduação e docência. Então, assim, foi uma experiência que me mudou completamente, porque eu sempre quis atuar nessa área de comunicação, mas como jovem, assim, pensando, eu vou ser correspondente internacional, eu quero trabalhar em revista de moda, eu Você quero pensava assim? trabalhar, assim, em possibilidades diversificadas, né, da área da comunicação. Mas ali também eu comecei a plantar uma sementinha, de eu pensar assim, eu gostaria de também estar dentro da universidade. Né? Então, toda a minha trajetória dali para frente foi muito abrir portas para explicar por que eu estou aqui hoje, né, como coordenadora de um curso de graduação. Então, eu fui lá para Viçosa e tive essa sementinha plantada lá. Isso. Ela é coordenadora do curso de jornalismo aqui em Poços de Caldas, né? Bom, Cíntia, e daí é o seguinte, porque muitas vezes as pessoas pensam que o jornalismo é você, exatamente isso, né? Você terminar a tua faculdade de jornalismo e ir para frente de uma câmera, né, ou de várias, né, de microfones e tal, e ser lá uma repórter, né, chefe de bancada e por aí afora. E tem outras vertentes do jornalismo, né? Sem dúvida. A gente tem um imaginário social muito construído nessa ideia de que, para ser jornalista, você tem que estar sempre em frente às câmeras ou trabalhando com essa produção de conteúdo muito voltada para as mídias tradicionais, né? Uhum. Quando eu entrei na universidade, aí saí lá de Viçosa, fui para Belo Horizonte fazer PUC também. Ainda no início dos anos 2000, né, ainda num modelo muito pensado para a mídia impressa, para as redações grandes, né, com grandes grupos. E aos poucos, eu acompanhei uma mudança no perfil do jornalista, né? Para além de ser os âncoras dos telejornais ou de estar no rádio tradicional ou na mídia impressa, novos modelos de negócio foram surgindo. Então, o jornalista hoje, ele é formado, ele é pensado para estar em muitas frentes, né? Eu tenho um texto excelente, mas eu também preciso administrar os meus projetos, né? Eu preciso me relacionar com as pessoas, mas, de certa forma, eu também preciso manter atualizados os meus estudos para acompanhar as tendências, os comportamentos, né? Então, o jornalista sempre foi um profissional, uma profissional muito dinâmica, e agora os desafios têm, né, sido outros, tanto do ponto de vista da tecnologia, quanto do ponto de vista, né, dessas adaptações que vão acontecendo, mas sempre mantendo alguns fundamentos da profissão, né? Então, foi interessante acompanhar esse processo, né, nos últimos anos. Hoje, Cíntia, eu não sei como é que você vê isso hoje, né? Mas principalmente hoje, quando você se formou, 2011 você se formou? Eu me formei em 2009. 2009. A minha graduação foi em Então, 2009. naquela época, a internet, né, o meio de comunicação, ainda era, não estou dizendo que seja arcaico, mas
ele era mais lá atrás, ele mudou muito com a internet, com inteligência artificial. Como é que você vê isso hoje? Nossa, eu me lembro. Desculpe, até porque você começou lá, você passou por uma outra fase, né? Eu me lembro, assim, no contexto, né, como estudante dentro da universidade, da gente estar muito atento à questão da internet, mas ainda muito distante em relação ao acesso democrático da tecnologia, né? Eu venho de uma época da internet de escada, em que havia um limite, né, de tempo que você poderia ficar online, né? Eu acho que tudo isso foi, de certa forma, sendo complexificado à medida, por exemplo, que a internet se tornou mais acessível. Uma discussão que no Brasil só ganha um contorno mais continental, né? A partir de 2014, de 2015, que é quando as pessoas efetivamente começam a ter, de fato, acesso a uma internet mais disponível, né, menos limitante, assim. Então, o que eu percebi, né, ao longo desse período de transição foi que os comportamentos de consumo da informação também mudaram, né? Então, se por um lado, dentro da universidade havia uma discussão que já fazia projeção, né, de uma mudança significativa, efetivamente, isso só foi acontecer no Brasil nos últimos anos, né? Que é quando as pessoas conseguem ter mais na ponta, né, da tela, quando a gente começa a pensar esse acesso à internet de uma forma mais democrática, para se informar por esse meio. Mas ainda hoje, televisão, rádio tem um alcance significativo. Sim. Porque a gente fala de um Brasil que é muito desigual, né? Então, olha como que é desafiador, né? Falar com os alunos sobre tecnologia de ponta, inteligência artificial, se a gente pensa, né, todas as frentes das grandes plataformas, das big techs, mas, ao mesmo tempo, falar de uma sensibilidade para atingir um público que não tem acesso a essa tecnologia, né? Então, são muitas frentes. Eu acho que vai se tornando mais complexa essa comunicação, né? E do jeito que você está me falando, você acha que, por esse caminho todo vamos dizer, de modernidade na comunicação, com inteligência artificial, inclusive a inteligência, ela é bem nova, né? Assim, no contexto. Mas, de qualquer maneira, de alguns anos para cá, mudou muito. E isso daí trouxe também além da facilidade, quer dizer, uma faca de dois gumes, né? Porque trouxe a facilidade, mas colocou voz na boca de muita pessoa que não devia ter. Eu acho que tem uma pluralidade de vozes, que é um fenômeno assim, né? Sim. Mais pessoas conseguem produzir conteúdo, mais pessoas conseguem ter a chance de ser ouvido e ter visibilidade. Você estava falando sobre tecnologia, e aí eu tô lembrando aqui da minha época de estudante, né? Eu dou uma disciplina que chama Laboratório de Jornalismo em Áudio. E aí eu estava contando para os alunos que quando eu entrei na universidade, a gente fazia transcrição no ouvido, assim, eu tinha um gravador, a fita, e aí eu tinha que ouvir, pausar, digitar. Ouvir, pausar, digitar. Na tecnologia de hoje, né, eu dou essa aula, os alunos conseguem baixar o arquivo e a inteligência artificial transcreve em tempo real. Então, é um facilitador. É uma coisa muito positiva, né? Aquele tempo que eu gastava fazendo a transcrição na mão, por um lado, me deu uma velocidade, uma rapidez, uma habilidade, né? Mas, por outro, os meus alunos de hoje não têm essa demanda mais, porque a tecnologia facilita. Então, esse é um aspecto. Por outro lado, perde-se, talvez, esse manuseio, essa capacidade, sabe assim, de você... E se a energia acabar? E se, de repente, a gente não tem o recurso da tecnologia? Você vai ser capaz de entender o princípio, o funcionamento, né? E olha, eu ainda estou falando da perspectiva de quem produz informação. A gente ainda nem chegou nessa parte, né, que você mencionou, que é entender as produções de conteúdo nesse outro quando eu falei de dar voz para quem não devia, eu falo de pessoas que usam a internet para fazer um monte de besteira, né? Que tá todo mundo vendo aí. E hoje você tem entretenimento na internet, qualquer um hoje faz uma palhaçadinha e joga na internet. Faz uma viagem, joga na internet, tudo. E, inclusive,
as mentiras, né? Uhum. As fake news que se fala hoje aí, né? Então, eu acho que veio para nos ajudar muito, mas muito. Acho até que mais ajuda que atrapalha, muito mais. Uhum. Mas tem esse pequeno problema, né? Porque às vezes as pessoas pegam um microfone e fazem um monte de bobagem e joga isso de qualquer maneira para todo mundo ver e ouvir, né? E eu acho que por isso que é importante a gente começar a discutir a responsabilização desse conteúdo que vai sendo publicado, né? Se a gente pensa, por exemplo, eu tenho uma informação e eu quero que essa informação tenha um alcance ampliado, mas eu preciso ter uma responsabilidade sobre aquilo que eu vou publicar, né? Então, por isso que eu sempre vou defender a importância da gente ter uma formação, uma capacitação específica para a área, né? Quando eu me formei em 2009, tinha acabado de cair a obrigatoriedade do diploma de jornalista, né? Então, O que impactou fortemente o mercado de trabalho da área, né? Até uma certa desvalorização do ponto de vista da remuneração e que talvez também tenha sido ampliada, né, por essa ideia de que mais pessoas ou qualquer pessoa pode consumir, né? Então, naquele momento, houve uma turbulência em relação ao papel do jornalista, mas que hoje eu vejo como talvez um esgotamento desse modelo, dessa ideia de que está todo mundo produzindo e qualquer coisa vai ser aceita, né? Eu percebo o início de uma onda de revalorização da capacitação, da formação na área, né? Até para a gente conseguir ter essa criticidade, né? De saber o impacto da mensagem que a gente produz, né? Por outro lado, a gente vai ter que combater cada vez mais fake news, cada vez mais nessa onda de desinformação, né? Então, olha como mais uma vez, né, super complexo esse cenário. Veja bem, quando você falou de cair a obrigatoriedade de um diploma, porque muitas vezes muita gente já me achava que eu era jornalista, e eu sempre fiz questão de dizer que não. Eu toda a vida fui um operário do rádio, na verdade, entendeu? Um comunicador de rádio. Não sou jornalista, não fiz jornalismo e nunca me meti também a bancar o jornalista, a discutir coisa que eu não entendo, né? Política, por exemplo. Não entro nessa seara porque eu acho que cada um tem que ficar na sua. Meu papel é comunicação pura e simples. Por isso que eu gosto de fazer isso daqui, porque é uma forma que eu faço do jeito que eu gosto de fazer, né? Como eu disse, de uma maneira leve, você pode muito bem. E hoje nós podemos fazer isso na televisão, no rádio, num podcast, né? Nós podemos falar de um assunto muito sério, mas com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais sorriso. Não precisa ser aquele negócio engessado, né? Mas você sabe, Marquinhos, eu venho, né, de uma cidade pequena, que é Mariana, e eu sei também que em Poços de Caldas houve esse movimento, que são das pessoas, dos comunicadores, que são grandes entusiastas da comunicação e que estão sendo fundamentais no processo de construção, né, da mensagem. No seu caso, por exemplo, né, que não tem o diploma de jornalista, isso não te descredibiliza enquanto comunicador, né? Eu valorizo muito, né, a forma como né, a gente tem na história da cidade, Poços de Caldas, lá de Mariana, né, pessoas que são fundamentais, até como inovadores, assim, né? Pessoas que estão à frente, né? E que são vanguarda nesse processo, seja no rádio, na mídia impressa, na televisão, né? Para ocupar esse papel da comunicação. Por outro lado, eu entendo também que é muito importante, junto destes, se juntar aqueles que têm uma formação mais profunda e específica, técnica, teórica, para
também agregar, né, trazer um conteúdo informativo, mas que consiga estabelecer alguns parâmetros próprios da nossa profissão, né? A objetividade, a questão de você conseguir trazer mais de um lado a questão, né? Um bom jornalista não é aquele que vai ser só uma pessoa que se comunica, mas que não consegue ouvir, ou que vai se portar bem diante das câmeras, mas não vai trazer o conteúdo, né? Então, assim, esse perfil, ele está presente em várias personalidades, em vários profissionais, né? E talvez o que a gente faz dentro da universidade é contribuir para um parâmetro assim de profundidade intelectual, ética, humana, que são valores também muito importantes, né? Então coexistem, né? E a gente tem que valorizar também o profissional que se forma na área, Que né? se forma na área. Eu sempre soube que tem que valorizar, porque afinal de contas é aquilo que ele vive, é a profissão dele, né? Mas eu digo, eu particularmente não me sinto bem sendo intitulado como jornalista, porque eu não sou e não atuo na área também, né? Faço ali minhas... Já fiz, né, alguma coisa de jornalismo, assim, no rádio, mas quando eu vi já foi assim, no embalo, né? Acabou, vamos supor, eu fazendo uma transmissão de carnaval, por exemplo, você acaba conversando com pessoas, você fala de carnaval, você fala de política, né? Quando chega lá sei lá, um vereador, um prefeito, um deputado, seja lá quem for, você acaba, né, um secretário do município, você acaba entrando ali de leve. Mas é interessante, né? Porque um bom jornalista é alguém que é curioso. Então, é alguém que tem interesse pelas pessoas, pelos acontecimentos, pelas vivências, né? Então, assim, narrar o que acontece socialmente é uma das características do jornalista, né? Então, acho que esse papel de comunicação, ele é fundamental, ele tem sido fundamental, né? Você veja bem, eu fui para o microfone, eu sempre gostei de microfone, desde muito criança, né? E eu fui para o microfone porque eu mexi com carnaval, fiz carnaval há muito tempo, com bloquinho, bloco, escola de samba, e eu fui chamado uma vez para comentar um carnaval, né? Porque eu mexia com tudo, eu mexia com a bateria, com o fato, eu fiz tudo. Então eu conheci um pouquinho ali, né? E eu fui o amigo, você deve conhecer o William Lázaro, o William Oliveira. Ah, William Oliveira, Então, sim. o William, ele estava na Rádio Cidade na época, Claro. e o William sofreu um acidente com o carro, ele caiu dentro do rio com o carro, já contei essa história aqui, inclusive com ele junto. E ele ficou hospitalizado, aí me chamaram para ir comentar o carnaval lá no lugar do William e tal. Aí eu fui e acabei ficando no rádio, né? Então eu fui... Rádio é um meio apaixonante, eu não vi é? ali que você gosta de rádio. Nossa, eu sou encantada, assim. Eu acho que é a forma. Eu tenho estudado esse tema já faz mais de 10 anos, né? Eu acho que o rádio ele aproxima de uma forma que talvez a tela. O que a tela, né, cria de distância em termos, né? Eu sei que você tá lá, eu tô aqui. O rádio aproxima, ele gera uma intimidade, né? E a gente, de certa forma, consegue se expressar muito bem, né? Pela voz. O ouvinte sabe se a pessoa não tá bem ou se a energia tá baixa. O rádio, ele tem um poder, né, de conexão que talvez a vaidade da imagem ou mesmo, né, a estrutura de outros meios engessa, mas talvez o rádio seja o meio que mais aproxima, Já né? aconteceu muito, não foi uma vez só, de ouvinte ligar na rádio e falar, mas o que houve com você? Que você parece que está meio para baixo hoje, o que aconteceu? Não, senhor, você não está bem. Mas é justamente isso. Você, à medida que você vai comunicando, que você vai falando, as pessoas vão te conhecendo mais, e é muito comum também, assim, de você estar na rua e às vezes uma pessoa vem falar com você, parece que você nem sabe quem que é, você não conhece. Exato. Né? E essa pessoa também não tem nenhuma intimidade contigo, mas ela conversa com você como se ela conhecesse assim de muito tempo, sabe? Eu acho uma coisa engraçada. Essa proximidade que a voz traz, né? E aí pensa, o rádio, você tá ali com todo dia,
né? Você cria você faz parte da rotina, mas a pessoa não tá te vendo, ela tá só imaginando, né, essa conversa. Então, eu sou encantada. Acho que rádio Muito bem. é um meio que tem uma força que vai permanecer, ainda que todas as tecnologias tragam mil possibilidades, a oralidade presente no rádio é muito, muito forte. É só que eu acho que o rádio ele tem que acompanhar tudo isso que acontece hoje, né? Uhum, Nós estamos falando do poder da comunicação, até porque a comunicação hoje ela mudou, a forma de comunicação mudou, uhum, né? De se mandar a notícia, de se passar a notícia. E o que se tem hoje na internet que pode ser, que é uma ferramenta, uhum, né? E se não se adequar, o rádio acaba ficando para trás. Mas a partir do momento que você vai junto, todo mundo sai lá na frente uhum. na E a gente vitória, tem né? visto o rádio se reinventar por muitas vezes, né? Ele vem para o Brasil, é, junto com uma tecnologia ainda muito experimental. A primeira transmissão oficial é de 1922. Aí eu dando aula, né? Mas não é isso, vou chegar aqui no ponto. É 1922 e a televisão é década de 50. E quando a TV surge, há um comentário de que o rádio vai morrer. Não, Uhum. não vai morrer. Peraí, ele vai se reinventar. Então, ele traz nova roupagem. Da mesma forma com a internet, né? Não, agora é imagem, agora é vídeo. E aí surge o podcast, né? Num outro modelo que privilegia o som, ainda que a gente esteja tendo transmissão por imagem, né? Aqui é o teor, é o conteúdo, né? Que vai contar. Então, existem ao longo da história, né? Há essa reinvenção, né, que vai Eu não acontecer. sei se você, já que você citou o rádio, se acabaria ou não com a chegada da televisão. Eu não lembro qual era o presidente nos Estados Unidos nessa época, mas quando chegou a televisão, foi uma coisa assim mundial, né? Que vai acabar o rádio, né? Sim. E esse presidente, não me lembro o nome dele, ele disse que o rádio não iria acabar, porque o americano, ele não tem tempo de sentar para ficar assistindo televisão. Uhum. Ele vai assistir televisão, sim, mas o companheiro, o que ele vai ficar no carro, no trabalho, seja onde for, é o rádio. Então, o rádio jamais vai acabar, a televisão não vai acabar com o rádio. E quando chegou a internet, eu ouvi muitas pessoas, nossa, Marquinhos, acabou o rádio. Uhum. Muito pelo contrário, Uhum. foi uma outra mão no rádio, pelo menos para mim, né? Sim. Quando você chegou aqui, você prestou esse concurso na PUC, você não foi direto para o jornalismo, você falou que trabalhou no laboratório interno. Isso. É Labicom, eu anotei Olha aqui. como que são as coisas, né? Eu vim para a pós ficar poucas semanas, 3 meses, e aí veio uma vaga, assim, eu vi no jornal, olha só, eu lembro direitinho, era o Jornal da Mantiqueira, um anúncio de uma vaga para trabalhar na assessoria de imprensa da PUC. E aí eu fui, porque eu estava muito encantada com a cidade, fazer o processo seletivo e eu não fui selecionada. Ah, é? E aí, quando o RH me ligou para falar que eu não tinha sido selecionada, eu soube de uma vaga no laboratório de áudio. E eu tinha sido monitora de áudio durante a graduação. E aí a professora Lívia, que coordenava o curso de publicidade na época, fez uma entrevista comigo e aí foi o que abriu todas as portas para a área acadêmica, né? Então eu entrei na PUC como técnica de Mas áudio. aí você não tinha feito mestrado ainda. Não, ainda não tinha feito mestrado, eu estava recém-formada, Aham. né? Assim, tinha participado de outros projetos, outras ações, mas assim, ainda não vislumbrava que eu ia ser docente, né? Foi uma oportunidade que se abriu dentro do áudio, e aí eu fui trabalhar no curso de publicidade e propaganda. Que também tinha acabado de montar o estúdio, então assim, participei de um processo muito gostoso que De foi construção da história uma toda. função. E olha que curioso, quando eu entrei, o curso de PP estava passando por processo de avaliação, Uhum. que 12 anos depois o curso de jornalismo passou. PP, publicidade e propaganda. Ah, Isso, tá. publicidade e propaganda. Era um curso novo na época, se eu não me engano, 2010, a primeira turma de PP. Uhum. E aí ainda não tinha jornalismo, jornalismo é recente. A primeira turma, o curso chegou em 2022. De jornalismo? Né? Exato. Então,
A PUC aqui em Poços me abraçou de um modo assim, né? Foi o lugar que me deu todas as oportunidades, foi onde eu cresci profissionalmente, intelectualmente, humanamente, assim. Sou muito grata, né, por aquele lugar que é muito. É um lugar que permite as pessoas crescerem, né? Sim. Você fez doutorado também, né? Como é que é? UFSCar. Então, olha É de só São Carlos essa? olha que interessante. Aí eu fui pro áudio. Eu me lembro assim, ó, que a gente fazia uns projetos. Tinha um podcast que chamava Nerdcast, que era um podcast assim produzido no contexto da cultura de fãs, da cultura geek. As pessoas nerds, né, gostavam de consumir. E aí a gente adorava ouvir Nerdcast. E aí, como estava dentro do áudio, as primeiras experimentações já eram desse formato podcast, que quase não se ouvia falar no Brasil, a não ser nesse contexto mesmo de cultura de fãs. E aí eu fiquei 2 anos no Labicon e fui fazer mestrado lá na UFSCar, no programa de imagem e som, para estudar exatamente podcast. UFSCar é São Carlos? É a Federal de São Carlos, que é pertinho aqui. Poços de Caldas é estrategicamente muito bem localizado, né? Sim. A gente está perto de Campinas, está perto de São Carlos, que são duas cidades que têm universidades muito importantes, né? E aí eu fui lá estudar podcast no momento em que as pessoas ainda não falavam tão fortemente, tanto que a gente tem uma piada interna lá entre os professores que é o ano do podcast no Brasil. Porque desde 2014 que eu venho estudando essa questão, eu falo, não, gente, podcast ainda vai crescer. Então você é uma pesquisadora de podcast. Pesquisadora de podcast, olha, várias das primeiras traduções eu que fiz, olha que legal. Porque quando eu fui estudar, ainda não se discutia muito aqui no Brasil esse formato, né? Até por talvez, esse preconceito da ideia de que áudio não ia vingar na internet. Né? Só que aí lá nos Estados Unidos já tinha um movimento de algumas iniciativas jornalísticas de apuração, de investigação, e que começou esse movimento do jornalismo indo para o podcast, para além desse modelo que o Nerdcast já fazia, que era uma mesa de bar, assim, era uma coisa mais conversacional, como a gente está fazendo aqui, né? E aí, de lá para cá, eu tenho visto, né, esse formato crescer. No contexto da pandemia, essa discussão ganhou um contorno muito grande, porque houve uma saturação da tela, estava todo mundo trabalhando, estudando na tela. E aí, no Brasil, um aumento significativo de consumo de podcast, né? Então, assim, enquanto pesquisadora, foi legal acompanhar esse movimento, né? Lá em 2014, muito inicial, né? E de lá para cá, muito tem sido produzido, né? Em diferentes nichos e com diferentes formatos. Eu estou olhando para você, sabe o que eu estou imaginando? Você, como pesquisador, você está me analisando, hein? Eu sou muito observadora. Você está me observando, vou querer ver minha nota depois. Não, mas eu sou uma professora, acho que muito criteriosa, mas eu valorizo o brilho no olho, eu acho que o interesse, é isso que, né, que ganha uma boa nota. Como é que se faz uma pesquisa em podcast? Como é que é isso? Bom, então, foi assim, quando eu entrei lá no mestrado, eu sabia que eu queria estudar esse movimento de produção de conteúdo no contexto do podcast. Eu não sabia muito bem qual tipo a gente chama objeto de pesquisa, qual seria o meu objeto de pesquisa. E na época, é um programa de imagem e som, e na época a gente tinha um fenômeno de uma série televisiva que se chama Game of Thrones. Sim. E Game of Thrones, na época, tinha estourado todos os números em relação a audiência, a volume de menções na internet. Era um fenômeno, né? E aí, mapeando algumas iniciativas em podcast, eu me deparei com um projeto que se chama Podcasteros, que eram fãs da série no Brasil, que assistiam o episódio e gravavam o que eles acharam do episódio. Quais eram as teorias que eles construíram para o episódio que só ia ao ar uma semana depois. Então, eu fui estudar esse movimento, esse fenômeno. O objeto, ele foi surgindo a partir... Porque, assim, o pesquisador, ele não tem a resposta. Ele tem que observar, ele tem que sistematizar. Então, eu comecei a coletar, né?
informações, a escrever algumas observações ouvindo esse material, e aí a pesquisa foi ganhando forma. Então, no mestrado, por 2 anos, eu estudei não só, né, a tecnologia, a linguagem, mas principalmente esse movimento, né, das pessoas entenderem que elas tinham à mão uma tecnologia que permitia produzir conteúdo e postar e ter um retorno. No caso da cultura de fãs, é isso, né? Quando a pessoa é fã de alguma coisa, ela quer mais é se juntar com mais fãs, né? Então foi aí que a pesquisa foi E surgindo. nessa pesquisa aí, que conclusão que você chegou? O que que você... Porque, na verdade, o que nós fazemos aqui é um videocast, né? Exato. Não é, E olha que interessante, eu tinha nesse objeto, que era o Podcasters, esse objeto, né, esse projeto que eu analisava, eu tinha como ponto de partida uma jovem, que era uma jovem que sabia muito sobre Game of Thrones, eu tive a oportunidade de entrevistá-la. E ela falou assim, os livros, é porque Game of Thrones se desdobra de livros, então foram escritos originalmente em inglês. Então, ela aprendeu inglês para conhecer os livros, porque ela era uma profunda conhecedora. Só que ela sentia que, por ser jovem, por ser mulher, Uhum. os ouvintes que não tinham a imagem dela tiveram assim que ela teve que conquistar uma audiência de ouvintes, né? E aí, olha que interessante, não tinha imagem. E essa foi uma pergunta que eu fiz para ela. Eu falei assim: que curioso, eu busco o seu nome e eu não vejo quem você é do ponto de vista físico. E ela falou: não, mas isso é proposital. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas me associem à minha imagem. Eu quero que elas me associem ao conteúdo da minha, né, da minha produção. E aí esse foi um dos pontos da minha conclusão, assim, que o podcast permitia que pessoas que eram ou tímidas ou que tinham receio de se expor conseguissem se expressar, e aí no caso dela, de forma é, muito forte, assim, como autoridade, sem que houvesse um julgamento de quem ela efetivamente era, né? Então, esse Tá. foi um ponto interessante, assim, de perceber o poder que o podcast tinha. Porque o que a gente vê, se eu estiver errado, você pode me corrigir, porque quando você está no microfone e não tem uma câmera, ou seja, você não está numa televisão, ou dentro do estúdio de podcast, Uhum, ou de podcast, né? Na verdade, ou no rádio, o comunicador tem que se fazer autossuficiente para a pessoa conceber, sem dúvida. né? Principalmente quando ele está vendendo um produto. Ele vai falar de uma Marezine, que tem financiamento, tem Uhum, aproveitar. tá certo. Então, ele tem que passar essa credibilidade. Quando você está numa televisão, né, quando você está num videocast, quando nós estamos aqui, aí você tem a imagem, a tua imagem ajuda, ou seja, eleva mais o produto, te ajuda mais, ter mais credibilidade, né? Se fazer mais entendido, vamos dizer assim. Naquele caso, o desafio, porque esse podcast que eu analisei não tinha imagem, aí a gente brinca, só áudio. E no áudio, ela tinha uma audiência muito cativa, porque o conteúdo que se produzia era muito relevante. Então, naquele caso, ela pôde, né? E aí depois ela se reuniu com outros fãs, mas ela pôde se dar ao luxo de não aparecer na câmera. Eu brinco com os alunos lá no quarto período em que a gente vai para o estúdio de rádio, que não me interessa a roupa que eles estão vestindo. Uhum. Me interessa se eles estão hidratados, me interessa se eles tiveram uma boa noite de sono, porque é isso que vai impactar na voz. Deixa a imagem para a aula de audiovisual. Não tem a ver necessariamente com essa questão, né? Realmente tem que ter uma linguagem corporal, tem que ter uma postura, Sim. tem que ter uma presença. Mas a voz também conta. E no caso do áudio, né, especificamente, é importante preocupar também com essa entonação, Inclusive, com a dicção ênfase, e com a tudo mais, né? dicção, com a respiração, né, com as pausas, que também são importantes. Então, percebe, é outro produto.
E eu entendo que também, muito naturalmente, o podcast que antes era só áudio, hoje se transformou também por imagem. É, E aí a gente tem que entender que a gente está falando, né, para um público que pode estar no YouTube, pode estar em outra plataforma, mas também pode estar no Spotify, de repente, sem olhar pra eu gente. estava pensando aqui, quando você fala de simplesmente o áudio, eu estava Uhum. pensando aqui no Spotify. Agora, o Que- Spotify tem imagem, mas a gente, né, também entende que o ouvinte pode estar lavando uma louça e não está olhando pra gente, ele pode estar caminhando, pode estar no trânsito, pode, entende? Então, o nosso alcance é muito significativo para uma atenção que é dispersa, né? Muito legal. Teve uma vez que saímos, o Lucas e eu, numa viagem aí, e nós fomos até Bauru, de Bauru a São Paulo, Uhum, ouvindo o podcast, né, Lucas? Muito legal. E era um conteúdo legal, sabe? Muito uhum. bacana. E nós seguramos. E olha que interessante, porque a gente estuda, né, que o tempo de atenção de vídeo é baixo, é reduzido. Então, assim, de tempos em tempos ele só vai reduzindo, né? E áudio, a gente vê produtos, por exemplo, como podcasts de entrevistas ou podcasts narrativos que duram horas, É, né? Ou que tem um tempo, 50 minutos, 1 hora e meia, e eu consigo prender a atenção do meu ouvinte por diferentes questões, mas no seu caso desse trajeto, né? é, Não dispersou, né? Por quê? Porque de alguma forma vocês é. conseguiram se conectar com aquele conteúdo, né? Muito bem. E quando nós falamos aqui de comunicação, né, para se chegar até a pessoa, ou seja, dar o seu recado, né, você precisa muito de ter uma comunicação perfeita, né, mas o mais importante disso é usar o menos palavras técnicas, porque principalmente as pessoas que têm o rádio, que não têm alcance com o podcast ou com o videocast, e ter o rádio, ela entender melhor, porque muitas vezes, às vezes usa uma palavra muito técnica e a pessoa acaba não entendendo, né? Inclusive, esse foi o tema do meu doutorado. Porque, olha Então vamos só, lá. ixi, gente, é assim, quando você encontra uma pessoa que te pergunta sobre algo que você gosta, a coisa vai desdobrando. Foi assim, eu estava muito interessada em entender o podcast como um fenômeno de produção de conteúdo, e de uma linguagem da oralidade, ao mesmo tempo que eu estava muito interessada em entender essa tradução a gente chama, né, de uma comunicação científica para públicos que estão fora da universidade. Então, lá no doutorado, eu tive a oportunidade de estudar, a gente chama de podcasts de divulgação científica, que é assim, eu sou um conhecedor profundo de biologia. Eu conheço todos os nomes de todas as plantas que vêm de uma nomenclatura em latim e sei todo o processo de anatomia, mas eu não consigo expressar isso para um público que não está dentro do laboratório. Será que eu sou um bom comunicador ou será que eu sou um bom divulgador do conhecimento que eu estou construindo aqui? Então, eu estudei durante 4 anos essa tradução do conhecimento científico para uma linguagem mais acessível, né, por meio de podcasts Ou seja, produzidos dentro da a universidade. simplicidade na comunicação, né? E é difícil demais, porque, por exemplo, eu entrevistei, né, docentes que tinham décadas de carreira, né? Ou seja, pessoas com muita credibilidade em termos teóricos e conceituais, mas que se dispuseram, assim, a construir uma ponte, uma comunicação com quem não está nesse contexto, né? Então, falar sobre esses temas para um público não é que você vai simplificar no sentido de ser raso. É possível falar sobre Ou seja, conhecimento é você científico. popularizar mais e sem ser popularesco, né? A popularização no sentido assim de que eu quero que você entre nessa conversa. Eu não quero Você que o que se entenda. discuta dentro da universidade fique apenas restrito a quem está nesse ambiente, né? Então eu fui estudando essa
mais uma vez na tradução, mas na verdade é essa capacidade de eu sei sobre um determinado tema, mas eu quero explicar de uma forma que mais pessoas consigam se interessar por e, quem sabe, se sentir motivado para entrar na universidade, para, né, se comunicar. Então, essa popularização da ciência, a ideia de trazer um diálogo, né, da ciência com todas as pessoas tem sido um movimento de divulgação importante. Não que todos os cientistas vão se dedicar a essa frente. A gente sabe, até por uma questão de características pessoais, que nem todos têm esse perfil. A gente entende, às vezes, o cientista como aquela pessoa fechada que está no laboratório, mas não, né? No doutorado eu entendi que existe, sim, alguns comunicadores que vão conseguir, né, trazer esse conhecimento, mas numa outra linguagem. E aí me interessa muito entender esse movimento, né? E assim, usar também muito coloquial, né? Exato, porque assim, não adianta, né? A gente precisa ter um vocabulário rico, Sim. mas a gente tem que se adequar às situações. Então, por exemplo, tem casos de podcasts de divulgação científica voltados para criança. Certamente, algumas palavras, alguns termos, algumas construções, né, de sentido vão ser feitas por meio de uma abordagem muito mais lúdica, né? E ainda assim o público vai ser capaz de entender, né? Então, é essa adequação de um vocabulário, né? Então, a língua portuguesa permite, a gente tem clareza, né? Então, ainda tratando disso, porque quando eu disse que o jornalismo ele tem ramificações, ou seja, várias vertentes, você fez bastante coisa de jornalismo, inclusive hoje coordena o jornalismo numa faculdade, né, que é a PUC. E quando você citou que fez campanha política. Sim. Então, aí, de que maneira que foi isso? Porque eu quero entender para saber como é que você usou o jornalismo para chegar até essas pessoas, né? Olha que interessante, o jornalista, quando ele se forma, ele é um generalista no sentido assim, de que a gente transita entre diferentes editorias, entre diferentes funções. Então, a gente tem o jornalista da bancada, mas a gente tem o assessor de imprensa, a gente tem o cara que vai, né, vai ser o braço direito numa campanha política, por exemplo, para produzir ou construir os discursos que vão ser lidos, performados, né? Então, assim, são várias frentes. Quando eu falei de chegar até essas pessoas, eu estou falando do eleitor. Sem dúvida. Né? No caso, as minhas experiências em campanhas políticas foram muito nos bastidores, no sentido assim, eu sempre fui muito sistemática na forma de coletar informação. Então, eu fazia um movimento que a gente chama de clipping, que é o seguinte, eu monitorava todas as menções que os candidatos que eu trabalhava tinham no rádio, na TV, na mídia impressa. E isso era um instrumento, é um instrumento ainda hoje, né, muito eficaz para entender assim, qual que são as pautas, o que está pautando esse candidato, qual a conversa está girando em torno desse candidato. E a partir desse conteúdo eram feitas as estratégias, né? Então, esse candidato, vou dar um exemplo, eu não vou citar nominalmente quem foram os candidatos, mas assim, um foi para governador, outro foi para um prefeito de uma grande cidade, outro foi para o vereador de uma cidade de médio porte. A figura desse candidato está muito associada a uma imagem de aumento de imposto. Por quê? Porque ele foi apadrinhado por um candidato anterior que teve essa marca no seu governo. E aí, o cara já chega lá com esse estigma. Exato. Então, assim, na clipagem, a gente conseguia identificar que sempre que havia uma menção, estava associado... E olha, eu estou falando de um período que a gente ainda não tinha a internet hoje como um grande lugar, né, ambiente dessa conversa, né? Mas, assim, a gente já conseguia associar a imagem do candidato a algo negativo. Então, na campanha foi identificada essa questão e aí as estratégias todas giraram em torno de tentar desconstruir a imagem negativa do candidato. O que foi uma escola,
né? Campanha política são 3 meses em que você tem uma profunda imersão num universo de regras e de jogo, assim, né? Político, que ensina muito, né? A gente tem a teoria, que é muito importante, a gente tem a conduta ética, a gente tem, né, o embasamento. Mas é na vivência que você Que percebe. você tem encontro e conversa com É, gente de várias profissões, é, né? De todo jeito, né? os meios, né? Todos os E meios, né? sim, acaba que no jornalismo tudo esbarra numa vertente política, e aí eu não estou falando de político partidário e nem do processo eleitoral, mas de todas as frentes de interesse, Sim. né? Então, assim, ter boas relações com diferentes atores sociais, né? A gente conseguir se relacionar bem dentro do jornalismo é uma característica muito importante, então eu aprendi isso no momento em que eu trabalhei em campanha política. Eu acho que eu tenho trazido isso, né? Até como uma aprendizagem para o dia a dia, e eu tento passar isso muito para os alunos, né? Como é importante a gente construir uma reputação e como que tudo que a gente faz tem consequências e percebe? Tudo isso é um ato político também, né? Então o jornalista ele precisa ter, né, essa credibilidade pautada na imagem que ele vai construir, né? Então acho que tudo conversa um pouco, né? As experiências foram somando, assim. Eu fico falando para vocês, esse meio de comunicação de jornalismo é um negócio fabuloso, né? Uma coisa que A você gente fica aprende todo dia. todo dia. Porque se a gente tem interesse, né, em conhecer o outro, eu acho que é uma profissão fantástica, porque ela te coloca em contato com muitas realidades, né? Você aprende a todo minuto, você está aprendendo alguma coisa. Verdade. Eu quero tratar de um assunto aqui com você, que é um prêmio, né, um reconhecimento da PUC aqui em Poços de Caldas, tá? Nós vamos tomar um pouquinho de água e eu vou aproveitar, vou falar dos meus parceiros aqui do Café com Manteiga. Você sabe que o café com manteiga, você citou, né, que é bom para a garganta, né? Eu te contei, né? A minha mãe, quando a gente era criança, sempre que a gente acordava meio gripada, ela dava uma colherinha de café quente com manteiga, a manteiga derretia. Eu lembro perfeitamente desse sabor. Tá vendo? Isso aí, estou só recomendando o café com manteiga, hein? Muito bem, eu quero aproveitar aqui e falar da Marezine, onde você tem o dinheiro na hora que você precisa. Tem um empréstimo da Marezine que é muito legal. Ele é fácil, ele é rápido, né, para você que tem um cartão de crédito. São duas perguntas que são feitas. Eu gosto de citar isso, porque é complicado, não tem complicação. Com o seu cartão de crédito, você levanta o dinheiro que precisa. Qual é o limite do seu cartão e quanto você precisa? Essa é a primeira pergunta que uma colaboradora da Medicina faz a você quando você chega lá. Então é assim, o limite do meu cartão é de R$ 1.500, eu preciso agora de 1.000, eu preciso de 1.200, eu preciso de 700, 800, né? Não sei qual é o limite. Esse dinheiro vai para a sua conta em no máximo 1 hora. Ele é feito no Pix, você pode pagar em até 21 parcelas, você levanta o dinheiro rápido. Ou você tem boletos a serem pagos que estão atrasados e está precisando de uma grana e não está conseguindo pagar os boletos. Então você vai até a Marezine, soma todos esses boletos, eles vão pagar esses boletos na hora, paga-se na hora, e você também pode pagar em até 21 parcelas. Você pode pagar em 6, em 10, em 12, em 15, 18 até 21 parcelas, tá? Então fica tudo muito mais fácil para você na hora que você precisa. Você que recebe o seu benefício através de LOAS ou BPC, e você pode fazer um consignado também. É uma forma de levantar o dinheiro que você precisa. Então você vai até a Marezine, caso você tenha problema de locomoção, você pode mandar um representante legal. Se você não tem um representante legal e não tem como ir, a Marezine vai até você, né? Você faz o seu consignado, você que recebe através de LOAS ou BPC, tá? Faz o seu consignado e paga em até 82 parcelas. Eu quero que você anote aí o telefone da Marezine para você ligar no seu primeiro horário amanhã, horário comercial. Marezine abre a partir das 8 da manhã. 3715-7807. Fica na Minas Gerais, início da Minas Gerais 664, bem em frente o antigo prédio da Prefeitura Municipal. Só você dar uma passadinha por lá.
E eu quero lembrar também que a Marezine financia o carro para você, novo ou usado. A Marezine financia o seu imóvel até 90% do valor do imóvel. De repente você tem um imóvel aí que custa, exemplo, R$ 250.000, você só tem 10%, ou seja, 25%. Né? A Marezine financia os outros 250. Então, para você saber mais sobre esse movimento que a Marezine faz em prol de você levantar a grana que você precisa, procure a hora que você precisar. Minas Gerais, 664 35 3715 7807. O dinheiro vai para a sua conta sem nenhuma burocracia, tá? E eu quero falar também do pão de queijo Xodó de Minas e o café caldense. O café que está no mercado há 63 anos, né? Tem um sabor para cada paladar, inclusive para o seu paladar, viu? O tradicional, o especial gourmet e o Monte Fé tradicional. Você encontra o café caldense no seu supermercado, na padaria, na mercearia. Você encontra na Casa do Açaí, aqui na Rua Junqueiras, tá? Ali perto do Paço das Águas, né? Ali coladinho na Câmara Municipal, ou dentro do Mercado Municipal, dentro da entrada principal do mercado, você tem lá uma loja do Café Caldense que você encontra. Além desses cafés, vou repetir para você, o especial gourmet, o tradicional, ou o Monte Fé tradicional, você encontra também o pão de queijo Xodó de Minas, que é uma delícia, tá? Você vai levar para sua casa o melhor pão de queijo. Caso você chegue no seu supermercado e não encontra, cobra lá do seu gerente que ele vai ter um pão de queijo da melhor qualidade para você, tá bom? Então esses são os nossos parceiros aqui no Café com Manteiga. E hoje nós estamos recebendo a jornalista, docente, pesquisadora e doutora Cíntia Maria Gomes Murta, né? A marianense, né? Isso. Agora Poços Caldense. Vamos, deixa a Mariana lá um bocadinho. Tá certo. Estava vendo aqui, ó. Gente, a PUC, naturalmente você deve ter conhecimento, se não tem, você vai ter conhecimento a partir de agora. A PUC, o curso de jornalismo da PUC, campus Poços de Caldas, recebeu uma nota máxima no MEC, uma nota máxima que é a nota 5. E nós vamos falar disso a partir de agora, que eu acho importante a gente falar desse assunto, que afinal de contas é um assunto que aconteceu dentro do campus nosso aqui em Poços de Caldas da PUC, né? Como é que é isso aí? Conta pra gente. Bom, é assim, sempre que um curso abre, ele vai ter, né, a avaliação do MEC, no sentido assim, de dar o reconhecimento de que o curso, de fato, né, alcança todas as especificidades necessárias para a formação de um bom profissional. Então, quando o curso abriu lá em 2022, a gente sabia, né, que em algum momento, provavelmente ali antes da primeira turma se formar, nós receberíamos avaliadores, representantes do MEC, o Ministério de Educação e Cultura, né, para entender como que o nosso curso funcionava. Então, desde o início, a gente estava se preparando, né, para ter uma boa avaliação, que na verdade corresponde ao dia a dia da nossa, né, do nosso curso. Então, funciona assim. Os avaliadores vêm e eles têm 3 dimensões em que eles se preocupam em entender melhor. Só um segundo, essas pessoas que avaliam, quem são? É assim, são professores? O MEC, ele faz uma chamada para que pesquisadores, docentes participem dos processos de avaliação de graduação do Brasil inteiro. Então, esses docentes, esses profissionais se inscrevem, passam por uma capacitação, né? E assim eles ficam aptos a representar o MEC como avaliadores nesse processo. Aí começa o processo de avaliação. Você acabou de falar, mas por favor. Então, assim, a gente sabia que a gente ia receber essa visita, né? A gente não sabia quando, mas certamente seria aqui por volta desse ano, do primeiro semestre desse ano. E aí eles avaliam 3 dimensões. A primeira dimensão é o que a gente chama de didático-pedagógico. Então, nós precisávamos criar evidências para provar quais que eram os conteúdos que a gente ministra em sala de aula. Então, um curso de jornalismo, por exemplo, tem disciplinas práticas e teóricas. Então, a gente organiza uma grade curricular com diferentes conteúdos, teorias, né? Mas também com aplicações práticas. Então, a gente reuniu
quais disciplinas leciona, quais as abordagens metodológicas, se os alunos realmente, né, aprendem e produzem conteúdo de qualidade. Então, nesse primeiro sentido, a gente tem a dimensão didático-pedagógica. Na segunda dimensão, a gente tem a qualidade do nosso corpo docente, né? Quem que são esses profissionais que estão em sala de aula? Se eles atuam no mercado, se eles têm capacitação científica, se eles têm publicações, quais que são as suas áreas de atuação. Então, o corpo docente é um ponto muito importante nessa avaliação, porque a gente sabe, né? A função do professor é determinante para uma boa aprendizagem, né? E a terceira dimensão é a infraestrutura. Os laboratórios, os equipamentos, a qualidade da sala de aula, o campus e, né, aqueles que conhecem o campus de Poços de Caldas sabem que a nossa infraestrutura é muito organizada e bonita e bem cuidada e que gera um bem-estar que é muito importante para a aprendizagem, né? Valoriza toda a experiência. Então, assim, foi muito legal, porque a gente pôde provar, né, ao longo da visita, as nossas qualidades e a excelência, né, presente em todos os indicadores, né? Então, a gente alcançou a nota máxima, né, item a item de todos esses indicadores que foram avaliados. Muito bom. Isso é um reconhecimento, isso, na verdade, né? E lembrar que o curso são quantos anos de curso? 3? São 4 anos. Não, sim, mas o curso de jornalismo em Poços. Então, a nossa primeira turma vai formar agora em dezembro, então vai fazer 4 anos. É um curso muito novo, mas dentro da PUC Minas, a Faculdade de Comunicação e Artes tem 53 anos. 52 anos, vai fazer 53, né? Então, assim, a gente já tem um expertise, um conhecimento muito profundo na área de comunicação e na área de jornalismo, né? Então, quando o jornalismo chegou aqui em Poços de Caldas, a gente já tinha todo o suporte institucional que existia em Belo Horizonte, porque já são décadas, né, de formação de jornalistas aqui no estado. Foi por isso que eu citei esse tempo do curso aqui em Poços de Caldas, né? Eu sabia que ele já existia nos outros campos. Sim. E para mostrar que o crescimento que teve, né, o jornalismo aqui, né, no curto espaço de tempo, né? Sim, e é muito interessante, assim, eu percebo, né, os nossos alunos, principalmente aqueles que estão nos períodos mais avançados, atuando na cidade, né, tendo a oportunidade de fazer estágios, de trocar experiências, É o né? discente, né? Os discentes são os alunos, Sim, né, quem está em formação. Então, o nosso corpo discente, né, formado por alunos jovens muito interessados então, o que eu tô querendo na dizer, área, né? por que eu... Oi? O Otávio, que fez, passou aqui com a gente. Eita, legal Otávio ficou aqui demais. pelo menos um ano, né? Ele... Sim, o Otávio faz parte da primeira turma, então ele se forma agora no final do ano. Legal. Ele fez o estágio, ele ficou 8 meses. Legal demais, muito bom. E eu citei o corpo docente porque eles fazem parte também desse processo, não é? Sem dúvidas, assim, é um processo muito colaborativo e coletivo, porque uma das evidências, inclusive, que os avaliadores consideram muito no final do dia, depois que eles passam, né, por várias apresentações institucionais, eles se reúnem com os alunos, porque no final das contas, né, todos os esforços, eles são para a formação de bons profissionais. Então, é o depoimento dos alunos a principal coleta de evidência de uma boa formação, né? E eu, assim, conto demais com o meu corpo docente, mas também com o meu corpo discente, porque eu sei que a gente tem alunos que são entusiastas da profissão, e eu acho que é o que justifica os nossos trabalhos, os nossos esforços, né? E, sem dúvida, os alunos fazem muito parte dessa nota 5, porque, afinal de contas, é para eles, né? Que a gente... O que para você e até para seus companheiros, né? Como o Lucas, por exemplo, e outros mais, o que demonstra essa nota 5? Eu acho que é um trabalho diário e é uma certificação, assim, que representa a nossa excelência do dia a dia.
E aí fica parecendo assim, nossa, mas que autoestima elevada. Não, é porque a gente Sim. se esforça muito e a gente se dedica muito. Então, a nota 5 ela representa um trabalho muito árduo, né, de formação. A gente fala assim, tem um suor muito grande para a gente colher os frutos que hoje, por exemplo, essa nota 5 está né, tá trazendo para a gente. Mas eu acho que é uma forma também de dar visibilidade, né, de atrair mais pessoas, né, para quem sabe se interessar pelo curso e vir fazer, né, esses 4 anos de formação na nossa área de jornalismo, né? Então, a gente celebrou muito, a gente está celebrando, comemorando muito essa nota 5, porque a gente vê como uma oportunidade de crescimento, né? Valorizando Isso é o que a um gente tem tremendo de muito reconhecimento, bom. né? Sem Afinal de dúvida. contas, existem muitos cursos de jornalismo em várias Uhum, faculdades, né? sem E, dúvida. ser, e um curso com 4 anos dentro de um campus, né? 4, você falou? Sim, sim, a gente vai fazer Ter um reconhecimento desse pelo MEC é, não é para, não é porque não é de graça, né? não, e a nota máxima, assim, ela vem a partir de vários indicadores, sabe assim? E todos eles alcançaram excelência, porque isso mostra, né, que não é um aspecto isolado que recebeu essa nota, mas é o conjunto, Conjunto. né? Então isso é interessante, porque mostra que a gente se prepara e a gente é capaz, né, de criar essa formação humanística, técnica, teórica, intelectual, prática, né? Aham. Que o mercado vai demandar, porque afinal de contas a gente quer que todos os nossos alunos criem oportunidades de mercado, né, e que transformem em alguma medida a cidade, a região, o Brasil, ou mesmo o exterior, se assim eles desejarem, né? Quando, eu não sei se eu vou usar o termo certo aqui, mas quando você diz que caiu, como é que é? Caiu como é que eu vou te explicar? Caiu o fato de você ter que ter o curso, o diploma de Ah, jornalista sim, para sim. atuar. E hoje Uhum, com o jornalista prático, né, uhum, ele entra ali no mercado de igual para igual. uhum. Isso você acha que afugentou um pouco as pessoas que queriam fazer jornalismo? Eu observo muito Pelo menos na época. eu observo muitos indicadores de procura por alguns cursos. E é muito cíclico. Tem épocas que está em alta uma determinada área. Então, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, a área que estava em alta era a engenharia, né? Os cursos mais concorridos era a área da engenharia. Aham. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a área da psicologia é uma área que tem tido essa busca muito grande. Então, assim, a gente já entende em termos de indicadores que é cíclica essa procura. No caso do jornalismo, sim, eu acho que inicialmente, né, ali naquele contexto de 2009, muitas das pessoas que queriam fazer faculdade foram desmotivadas por esse argumento de que não era necessário ter a obrigatoriedade. Mas hoje eu entendo que as grandes empresas, os projetos, né, que de fato consideram uma formação eh, necessária de capacitação valorizam o diploma, né? Eu acho que deve, né? Então percebe esse reconhecimento de que é necessário ter uma formação e uma capacitação específica tem atraído gradativamente mais pessoas, né, para buscarem esse sonho de se formarem na nossa área, né? Eu entendo assim, com muito otimismo, que agora a gente vive um momento propício para a figura do jornalista como um mediador desse conhecimento e desse conteúdo que está sendo colocado nos diferentes meios. Uhum. Então, o jornalista cada vez mais vai desempenhar uma função fundamental que é a de dar credibilidade, a de checar, a de permitir ou garantir, né, que o processo de apuração seja rigoroso, né, e que a gente construa essa frente de informação e de notícias que são valores fundamentais para a democracia, Uhum. né? Então, se a gente fala assim, o acesso à informação é um direito, Sim. mas
quem vai construir, né? Quem vai construir essa possibilidade, né? É o jornalista que tem um É o fundamento, profissional, né? né? É um profissional. Então, sem dúvidas, eu acho que o reconhecimento do curso de jornalismo da PUC Minas Poços de Caldas, ele vem como um modo também de valorizar a área, né? E trazer para a região um curso de excelência que certamente vai transformar para melhor os nossos espaços públicos, né? Muito bem. Existe um curso também de comunicação social, né? Uhum. Isso está ligado ao jornalismo, de certa forma. O campo de conhecimento, a gente está dentro das ciências sociais aplicadas, a nossa área é a comunicação, e dentro desse campo de conhecimento a gente tem diferentes habilitações, frentes. Então, o jornalismo, junto com publicidade e propaganda, relações públicas, audiovisual, pertencem à área da comunicação social, Uhum. né? Então, conversa é muito integrada, né, a comunicação nessas várias frentes. Tanto que aqui na PUC a gente tem presencialmente também o curso de publicidade e propaganda, e jornalismo e publicidade são parceiros. Sim. A gente tem muitas convergências, projetos juntos. A gente entende que são profissionais que trabalham de forma muito estratégica, O que integrada. seria, então, seria jornalismo com ênfase em publicidade e propaganda, por Não, exemplo? é assim, ó, é comunicação social, então todos nós somos comunicólogos, a nossa formação, e aí, na minha época, a gente chamava de habilitação, então assim, eu sou comunicóloga com habilitação em jornalismo. Hoje, né, não há mais essa nomenclatura, né? Então, assim, é o jornalista, ele pertence à área de comunicação, ele é um comunicólogo, né? O E publicitário. o comunicólogo, ele é um jornalista? É isso que eu quero chegar. Não, então, nem todos os comunicólogos são jornalistas, porque ele pode ser publicitário, ele pode ser RP, ele pode ser da área de... Que é RP? RP é Relações Públicas, que é que também... minha filha fez administração, Aham, ela começou aqui na PUC, depois ela foi para o Rio e fazia Estácio de Sala, certo. fazia na Estácio. Então, um dia eu estava conversando com ela, falando, porque o pessoal de ADM, eu falei, que ADM? O que é isso, Laura? Ela falou, administração de empresa. Eu falei, Laura, já fala assim, né? A Você gente... falou RP. É porque é tão cotidiano, né? É. O RP é o Relações Públicas, né? Então ele está nesse contexto da organização, na questão, né, da estrutura mais voltada para uma área específica de dentro da comunicação, mas que conversa com a publicidade, assim como o jornalista consegue também ter esse diálogo entre diferentes frentes. Então, por exemplo, uma assessoria de comunicação, ela é formada por diferentes profissionais da área. Então, a gente vai ter alguém do design, a gente vai ter alguém do marketing, o marketing também está lá na DM. Então, percebe? Tem uma interdisciplinariedade, assim, tem um trânsito entre diferentes conhecimentos. Muito bem. Da época que você começou para cá, vamos voltar lá, em relação à internet, a mudança na forma de comunicação e até a postura diante de câmeras. Uhum. Você acha que mudou muita coisa nesse sentido? Eu sinto que o perfil do profissional, ele tem sido mais desafiado a se adaptar. Então, antes, eu acho assim, que a gente tinha muitas caixinhas separadas, sabe? Assim, é o jornalista do impresso, é o jornalista da TV. Hoje, eu entendo que a principal mudança é um perfil de profissional que é mais flexível, no sentido de que é permitido a ele transitar, a ela, transitar de uma forma mais fluida entre as diferentes produções de conteúdo, né? Então, talvez essa é a principal mudança. Antes a gente entrava na universidade muito direcionado para uma área específica de formação, e hoje eu acho que o mercado demanda da gente uma atuação mais dinâmica e fluida e com mais com mais trânsito, né? Eu quando citei aqui a minha filha que está fazendo administração, ela fez com ênfase em marketing. Uhum. Então, é exatamente isso que você está falando agora, né? É isso, porque assim, a gente vai tendo conhecimento da área e um leque de possibilidades, e ao mesmo tempo a gente vai, à medida, né, que vai aprofundando ou tendo mais experiências numa área específica, a gente vai direcionando,
né? Então, acho que é um movimento natural também, mas sem perder de vista aquilo que lá no meio ou mais para frente pode criar uma interseção com outra área, né? Então, acho que esse ponto é E legal você, também. como coordenador desse curso da PUC de jornalismo, deve estar inflada, Eu né? estou muito orgulhosa, eu estou muito feliz e eu acho que a gente tem que aprender a celebrar as nossas Claro, conquistas, sem dúvida. né? Nossas de todo mundo que faz parte desse processo, né? Então, sem dúvidas, esse encerramento do semestre foi muito feliz, né? E claro que novos desafios, novos projetos já estão em mente, né? Então, assim, a Está gente não chegando o segundo para, semestre aí, né? mas coisas boas estão por vir. E é muito gratificante quando a gente conquista uma meta. E esse era, né, sem dúvida, um objetivo de todos nós que atuamos aqui na área, né? Aham. E me fala uma coisa, com relação a matérias dentro do jornalismo, Uhum. eh, quais as matérias entram Uhum. hoje? A gente intercala, como eu disse, né? São 4 anos, então a gente trabalha numa lógica de 2 semestres por ano, né? Então, assim, a grade curricular, ela sempre intercala conteúdos, unidades curriculares mais teóricas, mais densas, né? Com unidades curriculares, disciplinas da área humanística, então, por exemplo, a gente tem filosofia, antropologia, cultura religiosa, para ter essa formação, essa base humana sólida, humanística sólida. A gente tem nas disciplinas teóricas o conhecimento do que os estudiosos da área já entenderam, né, como conceitos importantes, e também a gente sempre traz disciplinas mais práticas. Então, do primeiro ao oitavo período, os alunos têm fundamentos de jornalismo, apuração, entrevista, reportagem, estudos de mídias sonoras, audiovisual, digital, fotografia, design, percebe? A gente passa por vários caminhos, mas também política, economia, É porque jornalismo tem isso tudo. conjuntura internacional, percebe? A gente transita entre diferentes conteúdos para o profissional dar conta dessa atuação, né? Então, assim, tem um repertório intelectual que ele é importante, mas também técnico, mas também prático e também do dia a dia, né? O atual. E vocês têm bastante praticidade lá, né? A gente sempre, mesmo nas disciplinas mais teóricas, a gente sempre busca uma aplicação na atualidade. Uhum. Né? Então, por meio de estudos de caso, análise das notícias do dia a dia, né? Então, o tempo todo. É um curso muito dinâmico, né? E que exige, assim, que o aluno goste de ler, que ele goste de escrever, que ele saiba se expressar, mas que ele tenha interesse por diferentes assuntos, né? A gente tem muitos alunos que gostam de esportes. E eu falo com eles, gente, esporte é muito legal, acho que tem, né, tido muitos projetos interessantes nessa editoria, mas assim, valorizem lá a disciplina de política, né? Entendam sobre economia, pensem de forma mais ampla sobre estratégias de comunicação, né? Porque isso vai fazer vocês profissionais mais completos, né? Exatamente, a teoria, né? E depois, vamos dizer, o maior conhecimento, ou que vai complementar, né? Aí, Mas a base é muito importante, tem que ter uma que é a teoria, né? solidez, né? Tem que ter. E aí o resto vai aprender na estrada, né? E assim, acho que a conduta ética, sobretudo, né? Saber com Isso. retidão, né? O que é correto, o que é um viés que prejudica, né? Que vai por um outro caminho que não é aquele próprio da função social do jornalismo, né? Então, eu acho que essa base, esse entendimento, essa solidez mesmo, né? De uma formação que transita entre essas diferentes áreas científicas é muito importante. E as pessoas hoje, todo mundo, eu acho que não existe alguém que não passe diante de um rádio,
diante de uma Sim, TV que há não um vê uma impacto, notícia. claro. Há um impacto muito grande. E nas suas diferentes formas, né? A notícia tradicional, que está lá sendo veiculada no jornal, mas também a mensagem que transita no WhatsApp e né, aquele conteúdo que é largamente compartilhado, né? Então, esbarra o tempo todo, né? E assim, a comunicação também é a forma de. A gente já falou até, inclusive, da forma que mudou. Mas hoje, há muito tempo atrás, eh, não sei se você conhece o Luiz Mineiro. Ele é daqui de Nova Resende, trabalhou na Record, foi diretor de jornalismo na Record, no SBT, e é conhecedor. E ele me falou há muito tempo atrás, eu trabalhava na Rádio Cidade, ele me falou, olha, vai chegar uma hora que cada cidade vai ter a sua TV, né? Agora já tem seu rádio, toda cidade vai ter uma TV. E em seguida nós temos aí TV Posto, TV Plan, e toda cidade, por menor que seja, até ele tem uma rádio, uma TV web lá em Nova Resende hoje, que ele hoje está tranquilo. E isso também mudou muito, né? Porque você tem condição de ter uma informação da tua cidade, do teu povo, né? Da tua sociedade ali que você vive, regional, né? Através de uma IPTV, por exemplo, né? Ou uma Alterosa, né? E você pode ter ela mais ampla, né? Ou seja, de uma televisão aberta grande como SBT em nível nacional, Globo e Record, Bandeirantes e outro papo, né? E que bom que é assim, né? Porque localmente a gente consegue registrar e publicizar acontecimentos que são importantes Nossa. pela proximidade, né? E ao mesmo tempo, nós, enquanto jornalistas, também temos essa conjuntura, né? De entender o Brasil, de entender como que os países se comunicam. Então, a formação, ela passa pelo local, o que é fundamental. Eu acho que a gente entender o dia a dia, né, os alunos conviverem com a realidade de Poços de Caldas, política, econômica, cultural, é fundamental, mas também eles se preparam para ter um olhar voltado para diferentes regiões, né, espaços. Muito legal. Mas eu fiquei contente que você tenha vindo aqui para falar desse reconhecimento, dessa nota 5, né? Por que nota 5? Por que não é nota 10? A nota 1000 a gente merece, né? Mas podia ser, pelo menos nota 10, né? É verdade. Muito bom. Olha, você quer acrescentar algo mais? Tem algo que eu não te perguntei? Eu queria cutucar mais um bocadinho nessa história do podcast aqui, porque... É um tema que eu adoro, espero vir em próximas oportunidades para falar mais sobre esse tema. Aí nós vamos falar mais sobre o podcast. Mas foi um prazer, uma alegria estar aqui. Sempre bom, né? Alargar as relações. Foi um prazer conhecê-lo. Faço votos, né, de que o Café com Manteiga tenha muito sucesso, muitas temporadas, muitos episódios, muito fôlego e se renove a cada dia para se manter, né, presente aí. Bom, muito obrigada. Parabenizar você, porque você é coordenador de estudo, né? Eu acho que você tem vamos dizer, um papel primordial nesse contexto todo aí, aos professores, que são seus colaboradores, e, claro, a direção da PUC, né? Universidade Católica. Né? Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Campus Poços de Caldas. Hein? A gente tem que falar dos alunos, que eles gostam de ser mencionados. Legal, Cíntia, muito obrigado por ter vindo, viu? Espero que você tenha gostado de bater um papo. Se quiser acrescentar alguma coisa, o podcast é seu, como eu disse. Muito obrigada, foi ótimo, espero vir mais vezes. Você gosta de comunicação, gosta de microfone, tá aí uma boa oportunidade de você fazer um podcast, né? Um videocast. Muito obrigada. Deu aí, meu querido? Tá, vamos embora então. Quanto tempo deu, Licão? 6 horas. A gente fala demais, né? Assim que é bom. Mas nós viemos aqui para falar mesmo. Né? 6 horas. Não, eu poderia falar sobre horas sobre esses assuntos. Né? Você sabe que eu vi, não sei qual, acho que foi um podcast com o ex-presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Durou 6 horas. 6 horas. Audiência altíssima, muito acesso. Muito bem. Isso aí. Na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um episódio do Café com Manteiga e tomara que seja um episódio tão bom, tão vamos dizer, positivo quanto esse
nós fizemos com a Cíntia aqui nessa quinta-feira, tá? E eu quero agradecer aqui ao nosso parceiro, o Pão de Queijo Xodó de Minas, o Café Caldense e a Marezine Financiamentos e Empréstimo. E claro, a você que dispensou esse tempinho aí para ficar com a gente por aqui. Obrigado, Lucão, um grande abraço. Obrigado, Cíntia, mais uma vez. Fica em paz, vai na fé e até o próximo episódio. Até lá.